E para mostrar um pouco de como está a situação do Paraná, até um dos motivos que levou o governo do estado a decretar esse lockdown até o dia 8 de março, é a situação em que o Paraná se encontra, com um número elevadíssimo de casos, leitos sobrecarregados, não há leitos disponíveis e também aumentando o número de óbitos. Quem traz aqui a informação, através, é claro, da diretoria de toda a SEA, Secretaria de Estado da Saúde, é o Dr. Vinícius Filipac. Quem está nos assistindo pela internet vai ter então o quadro ali com os dados, os gráficos e, claro, o doutor ele faz a descrição áudio para você que está nos ouvindo através do rádio de como está a situação no estado do Paraná. Acompanhem. Esse é um momento muito grave na história da civilização moderna. Vou sintetizar brevemente para os senhores qual a situação do estado do Paraná nessa condição atual. Se puder projetar, passar a projeção, por favor. Para o enfrentamento dessa pandemia, nós trabalhamos com uma estratégia de ampliar a capacidade do sistema de saúde, porque além da Covid-19, que é uma infecção, nós também temos doenças que existem no nosso meio. Existem acidentes, existem AVCs, infartos, que também precisam de tratamento. Não podíamos, portanto, deixar de fazer o maior esforço possível para que essa ampliação fosse rápida e consistente. Esse quadro representa para os senhores, na coluna laranja, o número de leitos de UTI que foram ampliados no sistema de saúde desde o início da pandemia, na semana epidemiológica 15, no ano passado. A coluna verde é o número de leitos de enfermaria e a coluna azul a somatória dos dois leitos. Em síntese, nós estamos ampliando esses leitos à medida que a infecção foi constatada e a ocupação hospitalar aumentando por conta dessa doença, chegando no dia de hoje a 1.285 leitos de UTI adulto e 1.865 leitos de enfermaria, compondo 3.150 leitos para adultos no estado do Paraná. É o maior contingente de leitos exclusivos que nós já conseguimos organizar em toda a nossa rede. Além desses leitos, há os outros leitos que atendem às emergências gerais. Há uma distribuição em cada macro-região do estado, de modo que a gente procure colocar o paciente o mais rapidamente possível em cada um desses leitos. Próximo, por favor. Essa curva que eu agora demonstro, ela é que traz a nossa grande preocupação. Aqui está relacionada a partir da semana 25 até a semana epidemiológica 25, que é do ano passado, até a semana epidemiológica 8, que é a semana hora em curso, a evolução do número total de pacientes internados em leitos de UTI, que é a linha vermelha, em leitos de enfermaria, que é a linha laranja, e a somatória desses dois números na linha azul. Aí estão relacionados pacientes internados tanto nos leitos exclusivos COVID, nos outros leitos SUS que não são exclusivos, mas que também atendem pacientes de COVID, e leitos privados em todo o estado do Paraná. Hoje, o número de pacientes internados é na faixa de 3.376 pacientes. Se os senhores observarem da semana 6 até a semana 8, nós tivemos um crescimento vertiginoso do número de pacientes com demanda de internação diária. Essa preocupação significa que, no próximo slide, por favor, nós temos a curva de ocupação que está relacionada no gráfico de cima, é a ocupação média de pacientes de UTI, e o gráfico de baixo é a ocupação dos pacientes de enfermaria. A linha azul é a linha do resumo Paraná, a linha verde é a macro-região leste, a laranja macro-região oeste, a amarela noroeste e a vermelha norte. Todas as linhas têm o mesmo comportamento. No pico do inverno, por volta do mês de agosto, tivemos a primeira grande elevação, que vocês observam um pouco mais à esquerda em cada um dos gráficos, e que teve uma amenização progressiva até o mês de novembro. De novembro em diante, já passado o efeito do inverno, portanto, não havendo mais a coincidência das doenças habituais do inverno, ainda assim essa ocupação teve um aumento súbito. E na última semana, da semana 6 para a semana 7, os dois gráficos demonstram uma elevação em todas as 4 macro-regiões e, por conseguinte, no estado do Paraná como um todo, da ocupação de leitos, atingindo na data de ontem 94% de ocupação de leitos de UTI e 74% de leitos de ocupação de leitos de enfermaria. Essa é a maior ocupação de toda a história da epidemia no estado do Paraná. Nunca tivemos tantos pacientes internados quanto temos hoje. Próximo, por favor.
Essa projeção ela é mais próxima, é a projeção que o IPARES publica diariamente. Nós relacionamos do dia 16 de fevereiro até o dia 25 de fevereiro. A linha cinza seria uma projeção conservadora, ou seja, o que se esperava de evolução de percentual de ocupação de leitos de UTI. A linha vermelha seria uma projeção pessimista, caso a ocupação subisse mais do que o esperado. É a linha azul se ela fosse otimista. O observado é a linha traçada em preto. Essa linha ela está acima da previsão pessimista, ou seja, estamos com um crescimento em muito poucos dias de uma ocupação de UTI que está chegando perto do limite máximo do sistema de saúde. Próximo, por favor. E mais preocupante ainda do que o leito de UTI é o leito clínico, cuja projeção que os senhores enxergam agora é mais aguda, inclusive, do que o próprio leito de UTI, chegando a 74% de ocupação. Próximo. Não bastasse essa constatação de que nós estamos com um número de pacientes extremamente elevado e, portanto, com uma gravidade elevada, esse gráfico demonstra, na coluna azul, o número de pacientes que tiveram alta hospitalar após a internação, em vermelho, os pacientes que tiveram óbito hospitalar durante a internação, e a linha contínua em vermelho, a variação da taxa de letalidade hospitalar, ou seja, pacientes que vão a óbito durante a internação por Covid. Essa média está assinalada ali, durante todo o ano, na média está em 23,1%, ou seja, a despeito de toda a qualificação de leito de terapia intensiva, de todo o tratamento precoce adequado para esse paciente, quase 1/4 desses pacientes não sobrevivem à internação. A despeito de toda a organização, esse número é muito elevado. E o que chama a atenção é que nas últimas semanas, infelizmente, nós temos observado, inclusive, um agravamento da mortalidade, chegando até a 30% de óbitos desses pacientes internados. Isso significa, temos uma nova cepa circulando, cuja detecção está sendo tentada o mais rapidamente possível para delimitar essa nova cepa, mas ela está atingindo duramente a nossa população. Mesmo que haja leitos suficientes, mesmo que eles fossem infinitos, ainda assim, as pessoas que pegam Covid, 10% das pessoas terão que internar, e dessas pessoas que internarão, 25% delas irão a óbito. Quando internado em terapia intensiva, infelizmente, essa mortalidade beira 40%. É extremamente elevado, extremamente grave. Próximo, por favor. Essa coluna azul representa o número de casos novos detectados em cada mês da pandemia, desde março até agora. E nós tivemos, como eu havia citado anteriormente, em agosto, o maior pico até então, por volta de 7.800 casos, 78 mil casos no mês. Em dezembro, uma elevação súbita, já sem o efeito do inverno, ou seja, aqui é efeito da doença propagada na nossa sociedade. E com uma projeção de fevereiro, que ainda é parcial, com bastante elevação. Essa projeção, cada vez que nós realizamos exames clínicos, testes de detecção, e fazemos a comprovação, há o lançamento retroativo de casos. Então, essa coluna de fevereiro, ela ainda vai subir bastante nas próximas semanas, até que todos os testes sejam processados e lançados. O que chama atenção é que a nossa ocupação hospitalar está crescendo progressivamente. O tempo de permanência internado desses pacientes, ele aumentou de dezembro até fevereiro em 11%, ou seja, os pacientes estão ficando mais tempo internados, em média, do que ficavam durante toda a pandemia. A mortalidade está aumentando. Portanto, nós temos uma situação de grave crise sanitária. Próximo, por favor. E está relacionado aqui essa tabela, a tabela que nós divulgamos diariamente, a taxa de ocupação por macro-região e por tipo de leito. Ressaltado ali em vermelho está o dado de ontem. Nós tínhamos dos 1.271 leitos de UTI adulto ativos ontem, 1.190 ocupados, restando, portanto, 81 leitos disponíveis. Mas, infelizmente, próximo slide, por favor. Esse slide, para finalizar a nossa apresentação, está relacionado aqui à quantidade de pacientes que, infelizmente, de um dia para o outro, aguardam um leito de internação. Entre o paciente ser identificado numa UPA, num pronto atendimento, no hospital de menor porte, e a alocação desse paciente no leito definitivo, há um período que pode variar até 24 horas. Nós chamamos, portanto, de fila de espera.
Essa fila de espera, historicamente, significou que 92% dos pacientes que a gente internou até o mês passado eram internados em menos de 24 horas após a identificação desse paciente. Isso é um tempo muito adequado e bastante seguro. No entanto, nas últimas semanas, esse número tem, infelizmente, diminuído. Nós estamos hoje com 88% dos pacientes que são identificados com demanda de internação, internados em menos de 24 horas. Portanto, 12% dos pacientes ainda devem aguardar mais que 24 horas para internação. Isso significa que, se a medida terapêutica que é dada na urgência for efetiva, ok, mas se há um retardo muito grande ou a qualificação da assistência na origem desse paciente for pouco adequada, esse paciente terá agravamento de condição clínica, menos recuperação, maior dor e sofrimento, maior tempo de permanência. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.